Então, pessoal que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, agora nós estamos aí diariamente pelas mídias sociais, né, e também, claro, solicitando aí a sua participação. Ao final do dia, sempre a gente vai iniciar um live, um vivo, para fazer um balanço do que foi o dia. Hoje, segunda-feira, 28 de agosto de 2017, uma semana que começa com expectativas em Brasília, porque nós teremos a votação, ou não, né, desse processo de reforma política. E aí, muita gente se pergunta o que é que vai acontecer a partir de agora com o Brasil. Você sabe que na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, está rolando aí a possibilidade de termos alterações para as eleições do ano que vem, 2018. E aí, bancada completamente dividida. Ninguém sabe como é que vai acontecer esse processo todo, se vai entrar o distritão. O que é o distritão? É aquele voto que chamam de verdade eleitoral, onde o eleitor vai lá, vota naquele candidato e o candidato que tiver o maior número de votos, ele é eleito. Só que aí, muitos parlamentares entendem que isso vai acabar com as legendas políticas, porque cada partido, ou cada deputado, ou cada candidato vai terminar aí defendendo a sua própria bandeira. E aí, sendo assim, você tem um novo partido político, né, para cada deputado. Essa coisa vai rolar ao longo da semana. Hoje, no meu programa de rádio na CBN, eu entrevistei vários políticos. Essa é a minha rotina diária, entrevistar os deputados federais, os deputados estaduais, prefeitos, governadores. Hoje eu conversei com os deputados Danilo Cabral é do PSB, e Betinho Gomes, que é do PSDB. Os dois não acreditam que esse sistema eleitoral denominado distritão, ele vai passar pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. E aí tem a proposta do distritão, o distrital misto, que seria um mix do que é o distritão e do que é hoje, né, o voto voltado aí de lista que iria acontecer. Talvez seja uma proposta de maior força lá dentro da Câmara dos Deputados. Agora, pelo que eu venho conversando com todos esses parlamentares, pelo que eu venho conversando ao longo da semana, dos dias, penso eu que esse sistema atual vai permanecer, o proporcional que a gente tem, né, que tem o quociente eleitoral, que nem sempre ele é bem quisto pelas pessoas, porque de repente você vota no deputado, você vota no parlamentar e você termina elegendo outro parlamentar. Às vezes aquele que você não queria eleger. Não sei como é que essa coisa vai funcionar, mas acredito que, pelo andar da carruagem, só deva ser aprovada a questão da cláusula de barreiras, que aí você limitaria alguns partidos políticos, e isso já começaria a moralizar o país. Acho que essa é uma maneira bem interessante de você começar, talvez, um processo de reforma política. E a questão das coligações, o fim das coligações partidárias. Isso daria mais sustentação, porque você sabe que hoje os internautas, quem fica o tempo todo antenado em política, sabe que hoje, pelo sistema proposto de coligação, você junta 2, 3, 4, 5, 10 partidos para tentar eleger um deputado, para tentar eleger o prefeito, enfim, essa coisa toda. Então, essa semana é uma semana decisiva, até porque tem um prazo, vocês sabem disso, para votar. Tem gente aqui querendo participar comigo. Bom, o Misael Araújo entrou agora. Boa noite, Misael. Misael estava falando que escuta. Obrigado pela atenção, Misael. A gente está diariamente das 2 da tarde às 5 da tarde na Rádio CBN, na frequência 105,7. O Antônio Claudi Júnior está com a gente, o Roosevelt também. Misael Araújo pergunta aqui se eu não penso em ser candidato. Sabe o que acontece, Misael? Eu não tenho a mínima vocação para ser político. Eu acho que eu funciono um pouquinho melhor no rádio, escrevendo, na TV, enfim. Mas isso nunca passou por minha cabeça, não. Até porque eu acho que política é vocação e não é uma coisa muito boa hoje, né? Essa questão do ser político. Bom, quem está entrando comigo agora, Sérgio Montenegro, nosso amigo, jornalista, colunista também da CBN. Sérgio está com uma coluna, na verdade um blog, né, de política no Diário de Pernambuco, é o blog do Diário, que o Sérgio está escrevendo, e o Sérgio também participa conosco sempre dos nossos programas de rádio. Então, voltando a essa questão da semana em Brasília, a expectativa é grande. Agora, o interessante e o que a gente sempre vem orientando o eleitor,
orientando o internauta, orientando o ouvinte, é o seguinte, é o leitor, né? Vamos fiscalizar os nossos deputados federais. Então, veja, nós só temos 25 deputados federais. É muito fácil. Quem você votou, em quem você votou, automaticamente você pode mandar um e-mail para esse deputado federal, você manda um zap, você tenta falar com a assessoria ou direto com o parlamentar para saber qual é a posição dele em relação a esse momento político que a gente está vivendo. Se é a favor de reforma previdenciária, se é contra a reforma previdenciária, qual foi o posicionamento dele em relação à atitude do governo em reforma trabalhista, como é que ele está se posicionando agora para esse processo de emenda, não é uma reforma política, né, mas um remendo aí que estão fazendo por ano que vem. Se a gente não cobrar do parlamentar, se nós, que somos os eleitores, se a gente não entrar lá no site, não manda um e-mail para o deputado federal, se a gente não cobra isso dele, olha, esse pessoal termina pintando e bordando, fazendo acontecer, e a gente, nós que somos simples eleitores, a gente sempre termina se dando mal. Sem escola de qualidade, sem educação de qualidade, sem saúde de qualidade. O Brasil é um país que tinha absolutamente tudo para ser país de primeiro mundo, mas por conta dessa classe política, né, infelizmente nós temos hoje uma quantidade imensa de políticos bandidos. O Brasil está sendo comandado por uma quadrilha, pelo menos é o meu entender, eu acho isso. O presidente Michel Temer, cercado aí por Romero Jucá, Moreira Franco, Eliseu Padilha, olha só que time que está comandando a gente no Brasil. É preciso que a gente se envolva nisso, senão a tendência é cada vez mais piorar. Vocês viram essa questão agora da reserva, que o governo federal a todo custo tentando liberar para as mineradoras, e é preciso que a gente se manifeste em relação a isso. Só através da manifestação a gente consegue alguma coisa. O Wilson Cruz está dizendo, desse racha do PSB, os coelhos e o núcleo do governador, como será esse desfecho? Wilson, vou te falar uma coisa, esse racha eu acho que não tem mais jeito. Hoje eu conversei com o presidente do PSB aqui em Pernambuco, o presidente Sileno Guedes. Fiz uma entrevista longa com ele. Ontem houve a convenção do PSB. Na verdade, Fernando Bezerra Coelho, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele já está fora do PSB. Todos os atos, todas as atitudes que ele tem tomado dão a entender de que ele não quer mais fazer parte do partido. Aliás, não é de agora. O filho do senador, o ministro das Minas e Energias, o Minas e Energia, o Fernando Filho, também está fazendo e procedendo da mesma maneira. O prefeito Miguel Coelho, que é filho também de Fernando Bezerra Coelho, prefeito de Petrolina, um pouco mais afastado, mas, claro, faz parte do grupo ali. É clara a intenção do senador Fernando Bezerra Coelho deixar o PSB. E vou te falar uma coisa, viu, Wilson? Ele quer ser governador do estado de Pernambuco, está trabalhando para isso, está tentando fazer uma composição com outros partidos, já se aproxima de Bruno Araújo, que é ministro das cidades do PSDB, já se aproxima do senador Armando Monteiro Neto, já se aproximou do Democratas, com o presidente do partido, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, com o ministro Mendonça Filho. Então, Fernando Bezerra Coelho é um político extremamente esperto. E há quem diga que na política o senador só pensa nele, não pensa mais em ninguém. Então, esse racha, viu, Wilson, já tá mais do que rachado. Resta apenas ao PSB ou expulsar de vez os rebeldes, nesse caso os três, né? O Miguel, o Fernando Filho e o Fernando Bezerra Coelho, ou esperar que eles, de boa vontade, entreguem a legenda, queiram sair, o que é pouco provável. Agora, talvez essa semana se defina. Hoje eu conversei com o deputado Danilo Cabral, que é do PSB, e ele foi taxativo. Ele disse no meu programa de rádio hoje à tarde o seguinte, Fernando Filho, ministro das Minas e Energia, abre aspas, não representa o PSB, fecha aspas. Então, você veja que o clima realmente está tenso aí nessa coisa envolvendo o PSB, certo? Mas realmente não se sabe o futuro disso. Agora, é claro que tudo está em jogo aí 2018, né? É um sonho antigo do senador Fernando Bezerra Coelho ser governador de Pernambuco. O senador Fernando Bezerra Coelho ele tem uma ampla aliança no sertão do estado, Petrolina, Afrânio, Santa Maria da Boa Vista, enfim, o filho prefeito de Petrolina, Miguel, importante
importante, a pasta de Minas e Energia. Então, não se trata de um ato de rebeldia, né? Mas certamente, ou é um ato de rebeldia, mas é um ato de sobrevivência política. E o PSB segue aí nesse racha. Zé Roberto está conosco aqui, o Zé Roberto Rodrigues, ele quer saber, Aldo, qual é a sua leitura sobre a possível privatização da Chesf, inclusive com o apoio dos Bezerra. Na verdade, foi anunciado pelo ministro Fernando Bezerra Filho, né? Fernando Filho, a privatização dessas estatais. Esse setor de energia elétrica, eu acho um setor muito temerário, sabe, Zé Roberto? Eu sou a favor de privatização. Eu, particularmente, sou a favor de privatização. Mas eu acho que tem que ter critério para isso. Todos os lugares do mundo, né, em todos os lugares avançados, você vê o Estado tendo uma participação mínima. Aqui nós temos uma participação macro. Isso termina complicando muito o desenvolvimento da própria nação. Privatizar, acho uma ideia interessante. Agora, regras devem ser colocadas. O setor elétrico é um setor complicado. Você imagina um país desse tamanho, com 200 milhões de habitantes, quem vai tomar conta, né, para fornecer energia elétrica? A questão da Chesf, privatizar a Chesf, dependendo do Rio São Francisco, vão privatizar o Rio São Francisco? Como é que essa coisa vai acontecer? Eu acho que foi meio que assoberbada esse anúncio aí, essa informação do governo federal de fazer esse sistema, essa vontade de privatizar essas 57 empresas. Eu repito, eu sou a favor da privatização, mas essa questão da Chesf e da Eletrobras com ressalvas, porque é uma coisa completamente diferenciada, sabe, Zé Roberto? É isso que eu penso. Eu tenho ouvido, inclusive, muitos especialistas, né, muitos comentaristas, economistas, pessoal que lida muito com energia, né, com essa coisa também de fornecimento, de vendas, e muitos citam a questão da CELP, que foi vendido, e o dinheiro foi usado para a conclusão, para a feitura, né, da BR-232, mas aí eu acho que cada caso é um caso, né? Isso tem que ser bem pensado, isso tem que ser bem avaliado. Claro que as coisas atualmente que vêm de Brasília, que vêm desde o governo Temer, não são coisas boas, né? O governo Temer é um governo que não trabalha voltado para a população, um governo que vem enganando, um governo que não disse a que veio, e, sinceramente, eu temo pelo país, né? Pelo nosso destino. As coisas não estão boas. Esse PMDB que está aí, enfim, o PMDB é um partido aí que já vem mandando no Brasil há muitos anos, infelizmente. Não tem como a gente separar essas coisas. É um partido pichado, né, marcado aí por caciques, né, por pessoas que mandam. Zé Sarney manda no Maranhão, Jucá manda em outra parte do Brasil, Michel Temer manda em São Paulo. É um partido capilarizado que só quer saber do poder. Estamos muito mal de bons políticos comandando o país. Zenilton Lopes está mandando uma pergunta aqui. Aldo, Bolsonaro consegue apoio de algum político de grande força aqui em Pernambuco? Pouquíssimo provável, viu, Zenilton? Pouquíssimo provável. Acho que o Bolsonaro não vai ter apoio, caso seja candidato à presidência, de algum político aqui forte, não. O único político que vem apostando dos deputados estaduais é o Joel da Harpa, porque é um deputado eleito pela categoria, né, pelos policiais militares, ou parte dos policiais militares. Pessoal da ACS, que é a Associação de Cabos e Soldados, que tem uma quantidade razoável aí de associados, cerca de 15 mil, também vem apoiando a candidatura do deputado Bolsonaro, mas eu, sinceramente, acho que não tem nenhum político de peso que queira agregar nome ao Jair Bolsonaro. Agora, você sabe de uma coisa, né, Zenilton? O político, ele muda, né? Tal qual as nuvens mudam rapidamente, se a popularidade do Bolsonaro aumenta, se a popularidade dele até o ano que vem, toda pesquisa ele está bem aí, aparecendo, estava com 4, 5, 7, 12, 15, vai subindo. E aí, você sabe que a tendência de político é migrar para quem tem e quem está na melhor tábua de classificação das pesquisas aí de Datafolha do Ibope. Carla Santina. Oi, Carla, tudo bom? Ela diz aqui, Ciro pode ganhar o apoio de Lula, caso esse não possa concorrer? Eu acho que sim, sabe, Carla? Dizem que eu acho um bom nome. O Ciro Gomes é um bom nome, bom político, foi bom ministro, foi um bom governador, foi um bom prefeito de Sobral, cidade onde ele nasceu, ele é natural lá no Ceará.
Acho um bom nome. O problema do Ciro é que eu acho o Ciro Gomes um pouco destemperado, não é? O Ciro, ele às vezes fala demais, ele não tem papas na língua. Para um político, ele não se segura muito bem. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Carla? O Ciro é um grande nome, é um bom nome para disputa, porque hoje você sai procurando quem são os nomes que poderiam disputar uma eleição presidencial hoje no Brasil. Não tem, né? Os nomes são os mesmos. Os mesmos nomes que, infelizmente, caíram no erro que jamais poderiam cair. Hoje você procura, tem um nome, poxa, Lula está lá com todos os seus problemas. Aécio Neves, pelo amor de Deus, uma piada, né? Aécio Neves, uma piada, um grande gold, né? Uma enganação. Você não tem outros nomes para disputa nacional, infelizmente não tem. E aí, nesse bolo todo, surge o Ciro Gomes, que julgo eu seja um bom nome para a disputa. Tá bom, Carla? A Wilson Cruz está perguntando, Aldo, você acredita que daquela base que estava hoje em Caruaru, Democratas, PSDB, Armando Monteiro e Coelho, sai uma ou duas chapas para o governo? Eu acho que sai ali uma chapa só, sabe, Wilson? Se de fato isso acontecer, essa mistura aí, o PSB vai caminhar com o governador Paulo Câmara, aliás, a convenção de ontem já determinou isso, né? Ele vai ser o candidato à reeleição, quer queira ou não, também, até porque só tem ele. E aí eu acho que surge uma nova força aqui, creio que esse rompimento de Fernando Bezerra Coelho com o PSB e essa migração ali com o PSDB, com o PTB de Armando Monteiro, devem querer garantir uma vaga para Armando no Senado, só são 2 vagas na eleição do ano que vem, e de repente Fernando Bezerra Coelho pode ser candidato a governador do estado de Pernambuco. Pode acontecer, né? Tudo é política, é aquilo que eu falei, essa questão do momento, né? Das pesquisas eleitorais. Mas eu acho que é isso, viu, Wilson? O Diogo pergunta se eu votaria no Ciro. Que ele votaria no Ciro, mas dependerá de quem for vice dele. Aquela coisa, sabe, Diogo? Vice você termina. Vice não tem voto, né? Infelizmente, isso no Brasil. Acho que a figura do vice já deveria ter acabado há muito tempo. Mas no Brasil você termina votando por consequência, né? Joaquim Araújo, ele pergunta aqui: você vê mais de 3 palanques em Pernambuco, considerando que o PT e o PSOL já decidiram candidaturas próprias? Sim, eu acho que nós teremos candidaturas múltiplas, até porque, Joaquim, isso faz parte do processo da oposição, né? Então, se você tem aí o governador Paulo Câmara para reeleição, a possibilidade de Fernando Bezerra Coelho entrar na disputa, o Edilson Silva, o Edilson Silva certamente vai disputar o governo do estado, que é do PSOL. E o PT vai lançar Marília Reis. Hoje, eu conversei com Marília Reis no meu programa de rádio da CBN, conversei com a Marília e ela está empolgada nessa coisa de poder disputar um cargo aí, né? Pode ser candidata a governadora do estado, claro que tudo tem tempo, mas hoje é o único nome que o PT tem aí. Quem o PT poderá lançar? João Paulo, extremamente desgastado de uma eleição passada. Humberto Costa também já deu, já provou que não vai para uma eleição majoritária. João da Costa, politicamente acabado. Então o PT não tem nomes. O PT deve apostar na Marília, que é uma novidade dentro da legenda, não é? É uma renovação da legenda. É preciso entender que a Marília Reis, ela é brigada de fogo e terra com o PSB e pode ser aquela candidatura para fustigar, né? Para bater forte no PSB. Sem dúvida alguma, a gente vai ter uma série de candidaturas aí, porque todo mundo quer ser candidato, né, Joaquim? Caio Lessa, ele pergunta: a quem você atribui esse vácuo de representatividade política do nosso Estado? Olha, sinceramente, os grandes líderes do Estado foram embora. A gente não tem mais liderança aqui no Estado, não. Há um desinteresse muito grande, né, das pessoas pela política, infelizmente, e você conta, se é que você consegue contar nos dedos, né, os políticos sérios aqui do Estado e de todo o Brasil. Eu atribuo isso ao desinteresse total. Você veja que nenhum grande empresário, grande empreendedor, nenhuma pessoa ligada a artes, à economia, fala em candidatura. As pessoas estão, infelizmente, ogilizando a política, né? Isso é muito ruim. O Diogo diz aqui: o vice vai mostrar o que estará por trás das alianças, essas alianças que têm causado problemas, veja o caso de Dilma e Temer. Pois é, isso é o que a gente chama, Diogo, e vocês já, certamente, que acompanham a gente diariamente, vocês que acompanham a política, já viram falar muito em presidencialismo de coalizão. É isso. O que é o presidencialismo de coalizão?
É aquilo, né? Você é o toma lá da cá, é o que o presidente Temer vem fazendo agora. Compra voto, negocia voto, compra projeto, vende projeto. Você tem Brasília, na verdade, é uma verdade. 13 deputados federais, com 81 senadores, o tempo todo em negociata. Tem sido um escárnio, tem sido uma indecência, tem sido uma vergonha. Não é? País, infelizmente, acompanhando essa roubalheira o tempo todo. E hoje chegou no estágio que ficou às claras. Né? Vocês viram essa coisa do Mato Grosso esses dias aí, a denúncia do ex-governador? Os ex-deputados, hoje prefeito, hoje alguns não estão mais com mandato, pegando dinheiro, propina. Isso virou quase que rotina. E, infelizmente, a gente está tendo que conviver com isso. É o que dá esse presidencialismo de colisão. Eu sou a favor do parlamentarismo. Eu acho que é um bom sistema. Agora, um sistema parlamentarista com esses deputados que estão aí sem condição. Porque nós temos, desses 513, para você tirar assim alguns, você tem que fazer um exame bem aprofundado, porque muito ladrão, muito canalha, muito vagabundo da política, muito político sujo, que infelizmente representa a gente, lamentavelmente, né? E aí essa coisa, Diogo, de aliança mesmo, né? Mas tudo passa, é bom dizer o seguinte, gente, tudo passa, 2018 passa pelo processo agora dessa semana, né? Se votarem essa reforma política, muita coisa muda. Vai depender como vai ser o sistema a partir do ano que vem. Eu repito o que eu falei no início, pelo que eu estou entendendo aí, pouquíssimos parlamentares querem que esse distritão passe. Deve prevalecer o sistema atual, que é esse sistema proporcional. Acho que não vão aprovar um novo fundo, né, que eles estavam querendo aí 3 bilhões e 600 milhões de reais, para juntar com os outros 800 que já tem, né, do fundo partidário. Acho que essa proposta não vai passar, porque aí é querer tirar do meu bolso, né, do seu bolso, é querer roubar a gente o tempo todo. E é pouco provável que essa coisa passe. Então, deve ficar o sistema atual. Tem um projeto de Betinho Gomes, que é deputado do PSDB, eu conversei com ele, inclusive, hoje, ele esteve comigo no debate na Rádio CBN, e ele disse que tem um projeto para acabar com os programas eleitorais fora do ano eleitoral. São esses programas que a gente acompanha semanalmente, quinzenalmente, geralmente às quintas, aqueles programas de 20 minutos, que aquilo ali quem paga sou eu, você, né, contribuinte. Aquilo ali nada é de graça. Horário eleitoral gratuito, nada é de graça. Tudo é pago e pago por nós. Agora, preciso entender o seguinte, está rolando no Senado o projeto de voltar o financiamento de privado de campanha, que é um desastre, que é um desastre total. O certo é que esse sistema político atual não dá certo, o sistema político atual está fadado ao fracasso, aliás, já fracassou e a gente tem que mudar. Agora, como vai mudar? E é preciso ter cuidado. Quando aqueles deputados lá no Congresso, né, lá na Câmara dos Deputados, gritam "Viva o Brasil!", tal, pode ter certeza que o Brasil está acabado. Porque eles estão fazendo apenas para eles e não para a gente. Infelizmente, essa tem sido uma máxima, né? Semana começando, então, segunda-feira, vamos ver amanhã como é que essa coisa vai proceder lá em Brasília. A gente acompanha isso diariamente, pela manhã, à tarde e noite. No meu programa de rádio, ele vai ao ar das 2 da tarde às 5 da tarde pela Rádio CBN. E a gente fala muito de política, muito de economia. E ao final do dia, agora, a gente vai estar fazendo balanço aqui, ao vivo, né, pelo Facebook, com a participação de vocês. É uma hora mais relaxada, a gente consegue fazer uma peneira, né, do que foi o dia. E diariamente a gente pode bater esse papo. Pessoal, fico por aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Amanhã à noite a gente faz outro balanço, a gente se fala aqui. Você pode entrar no blog do Aldo Vilela, que é aldovilela.com.br, e todos os dias à tarde na Rádio CBN, 105,7 FM. E no Facebook a gente está fazendo também as transmissões ao vivo no Facebook pela página do Aldo Vilela. Agradeço a todos, um grande abraço, boa noite, e vamos ver como é que o Brasil vai acordar amanhã, como será a semana, porque a gente depende de Brasília. Lembre-se que não existe outro caminho para a gente mudar que não seja através da política. Tchau, gente. Boa noite, um grande abraço a todos e até amanhã. Até a próxima, né?